eu sou Maria Eduarda, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vem Cá Podcast. E hoje vamos sair um pouquinho dos bastidores do conteúdo de gestão, para falar da mamãe, da família e da Karine, por trás da gestora e empresária, que tantas pessoas acompanham. Porque por trás das empresas, das decisões e da rotina intensa, existe uma mulher tentando equilibrar maternidade, trabalho, rotina e presença todos os dias. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho e já fica por dentro desses episódios, será maravilhoso. Sejam todos bem-vindos, mamãe, Celso, Luca e Rafael. Que prazer estar com vocês aqui hoje. Fiquei extremamente surpresa com esse episódio do Dia das Mães e é uma honra muito grande poder ser entrevistada por vocês. Maria Eduarda, que é apresentadora hoje, né? Sentou aí no meu lugar. Celso Henrique, meu filho mais velho. Luca, o do meio, Rafael. São os 3 homens que fazem parte da minha vida e Maria Eduarda, a nossa caçula, né? Então eu e Maria Eduarda estamos aqui como as mulheres da vida de vocês, né? Também. Com certeza. Prazer muito grande, viu? Estou muito feliz com esse momento. Um prazer estar aqui com a senhora também, poder fazer parte aqui desse encontro pro Dia das Mães, né? Eu acredito que seja postado no dia dos Dias das Mães. E a gente vai tirar algumas dúvidas aqui com a senhora sobre maternidade, sobre como você concilia a empresa que você tem e a maternidade conosco. Que maravilha, vai ser bem interessante. Já estou aqui na expectativa para essas perguntas. E é muito importante que as mães que estejam nos assistindo, elas vejam que nós somos seres humanos cheios de falhas, né? Nós buscamos acertar. Inclusive, não existe um manual para ser mãe. Nós mães, nós queremos todos os dias fazer o melhor para os filhos. Mas vamos lá, quem é que começa com as perguntas? Quem vai ser o primeiro? Pode ser eu? Mamãe, como você consegue se cuidar, se arrumar e ainda trabalhar todos os dias? Meu Deus, que pergunta interessante. Então, Maria Eduarda, quando eu era da sua idade pequena, eu nunca fui uma pessoa vaidosa, eu nunca gostei de andar assim me cuidando, de ir para salão. Pelo contrário, eu me achava até feia, sabia? E aí, quando eu fui crescendo, que eu fui vendo, fazendo cursos, eu comecei a trabalhar muito a questão das minhas crenças de identidade, porque eu me achava feia, eu não me achava capaz, eu não me sentia merecedora. E aquilo às vezes me deixava mal, então às vezes eu ia para frente do espelho e eu ficava repetindo para mim algumas palavras de afirmação. E tudo isso por quê? Porque eu busquei me capacitar, busquei fazer cursos e eu entendi que você se cuidar, você ter tempo para si é algo importante e inegociável. E aí, olha só, quando eu era pequena eu gostava muito de brincar de salão de beleza, acredita? E eu também gostava muito de vender. Eu botava lá na frente da casa da minha mãe, no terraço, uma banquinha e eu ficava pegando minhas coisas que eu não usava mais e ficava ali na porta depois que eu terminava de estudar vendendo. Aí eu tinha um caderno de anotar quem comprava, que eram os clientes, e eu gostava de ter esse relacionamento com as pessoas. E eu também gostava de brincar de salão, mas eu não tinha nenhuma habilidade técnica para fazer maquiagem, escova. E no meio do caminho surgiu a Festa Escova. Então, quando eu comecei a ir para a Festa Escova, eu geralmente fazia maquiagem, cabelo, 1 a 2 vezes por semana. E depois eu comecei a colocar isso dentro da minha rotina e comecei a ver que se arrumar, se cuidar, não é somente você ter vaidade, é você realmente entender que aquilo faz parte do seu dia. Então, para mim, hoje é muito prazeroso e eu consigo realmente conciliar dentro da minha agenda. Então, assim, foi todo um processo, porque eu não era uma pessoa organizada, eu não era uma pessoa pontual, mas eu aprendi isso diante de muitos cursos que eu fiz. Já tocando no assunto do seu passado, eu queria saber se você pudesse voltar no passado, você mudaria alguma coisa e o que você mudaria e o porquê também? Ah, Luca, essa pergunta é muito interessante, porque eu mudaria muitas coisas mesmo. Primeiro, porque eu teria sido uma aluna muito mais exemplar.
porque na época eu não entendia, né, a importância do estudo. Então, muitas vezes eu ficava assim, para que estudar, para que ir para a escola? Acredito que isso também deve passar, às vezes, na cabeça de vocês. E eu comecei a ver que era muito bom você ser excelente, porque quando você estuda, quando você se capacita, você realmente passa a ser uma pessoa diferenciada. Então, se eu pudesse voltar no tempo, um dos pontos seria isso, teria buscado ser mais excelente como aluna, como filha. Eu também nunca tive alguém para me ensinar sobre financeiro, então eu terminava que eu não tinha noção de gastos, que é uma coisa que eu já procuro trabalhar isso muito em vocês. Então também seria esse ponto que eu mudaria. Outra coisa também é porque quando eu comecei a me relacionar, por exemplo, a ter namoros, eu não tinha noção de família, da importância de ter uma família, dos valores, eu não sabia o que era valores. Então, assim, tinha muita coisa que eu não tive conhecimento. Então, assim, se eu pudesse voltar no tempo, isso também seria um ponto de eu ter ajustado na minha vida. Mas tem muitas coisas que eu mudaria. Sim. Mamãe, já que você tocou nessa parte aí da maturidade, adolescência, essas coisas, eu queria saber qual foi a parte mais difícil para você nessa área da sua vida, nessa parte da sua vida. Foi eu me aceitar, foi eu me perdoar, foi eu olhar para mim e entender que o que passou tinha passado e que eu poderia reconstruir. Então, assim, por muito tempo eu ficava me culpando, porque eu tinha tido algumas falhas. Então, para mim, foi muito difícil me perdoar, me aceitar, me amar, entender que eu tinha um propósito, uma missão. Então, isso para mim foi muito desafiador, que era exatamente essa questão. Às vezes eu ficava pensando, para que eu nasci? Para que eu existo? E eu não entendia. Então, assim, o que me ajudou muito foi eu ter expandido a minha mente e ter trabalhado essa parte do autoconhecimento. De eu ter entendido a importância de você saber quem você é, de você entender que você tem defeitos e qualidades, que você tem capacidade, que a gente consegue, que as coisas feitas com organização, planejamento, com persistência, com constância, isso vai fazer gerar bons frutos. Agora, saindo um pouco do assunto, o que é mais difícil, gerir empresa ou gerir filhos? Eita, Rafael, gerir filhos, viu? Porque assim, empresa, apesar de empresas ter pessoas também, mas ali são pessoas que foram contratadas para trabalhar e prestar um serviço. Se não der certo, se não estiver seguindo a linha, nós podemos demiti-los. Mas como é que nós vamos demitir um filho da nossa vida? Isso é difícil, isso é muito desafiador. Então, gerir filhos é algo muito, muito, muito desafiador, até porque são personalidades diferentes. Muitas vezes o filho, ele quer uma coisa que ele acha que é correto e os pais querem outra. Então, assim, empresas têm processos, têm manual. Filhos, a gente também tem as regras, mas filho é um vínculo eterno. Dentro de uma empresa, você consegue cortar alguns vínculos caso as coisas não estejam dando certo. Em algum momento, você já pensou em parar de se cuidar por causa da correria do trabalho? Já aconteceu, Maria Eduarda. Já tiveram situações que eu senti vontade de desistir, porque muitas vezes nós somos julgados, muitas vezes as pessoas, elas até me emocionam. Então, assim, muitas vezes... Calma, respira um pouquinho. Muitas vezes as pessoas, elas são muito julgadoras. O mundo é muito julgador. Então, assim, falta muita empatia nas pessoas. Então, assim, muita gente conhece a Karine que eles veem, uma pontinha da Karine. Mas por trás, as pessoas não sabem dos desafios, das dificuldades. Então, assim, eu já pensei em parar de me cuidar. Muitas vezes a gente pensa em chutar o balde, de desistir de tudo. Mas sempre que eu penso que tem vocês, que eu tenho uma família incrível, então isso me dá um gás. Isso faz com que minhas forças voltem. Minha fé também é muito grande. Então, eu sou uma pessoa que tenho muita fé, que oro muito a Deus, mas eu já pensei, sim,
em deixar de me cuidar. Mas graças a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E todo dia é um novo dia, uma nova oportunidade, um novo recomeço. Eu queria saber há muito tempo atrás e agora eu posso ter essa oportunidade, que é qual é o melhor momento para você que você teve com nós 4 juntos? São os momentos dos nossos almoços de domingo, para mim, são muito importantes. Às vezes vocês adolescentes, né, principalmente o Celso e o Luca, que já estão em outra fase, às vezes quer dormir até um pouco mais tarde, às vezes não entende a importância do sentar à mesa, mas para mim os momentos dos nossos almoços de domingo, eles são muito importantes. É como se fosse algo que tivesse dentro da nossa rotina. Minha semana é muito corrida, e aí termina que às vezes a gente não tem muito tempo para sentar, então o almoço de domingo que eu faço questão de preparar, muitas vezes eu estou lá na cozinha pensando o que o Celso gosta, o que o Luca gosta, o que o Rafael gosta, o que a Maria Eduarda gosta, de montar a mesa, de poder ter vocês ali, para mim isso é muito importante, então é uma memória que eu tenho muito grande. Você como mãe, né, já teve muitas fases aí com a gente. Queria saber se a senhora tem algum arrependimento com a gente, ou de ter feito algo, ou de não ter feito alguma coisa conosco, com a gente. Então, assim, vocês foram os maiores presentes da minha vida, né? Inclusive, eu até lembrei, aí da pergunta do Celso, de um momento que para mim foi muito importante. Não sei se vocês lembram que a gente, uma época que eu fui participar da campanha política, que nós fomos para Brasília, e foi muito legal, vocês lembram? Eu lembro, então, um vídeo Tem um vídeo meu falando para votar em você. Pois é. Então, assim, para mim também foi um momento muito marcante. E muitas vezes o que eu me arrependo, que foi isso que você perguntou, né? De às vezes eu podia ter sido mais organizada, eu poderia ter evitado algumas coisas minhas pessoais para poder proporcionar coisas melhores para vocês. Mesmo com tantas empresas e responsabilidades, o que faz você continuar gostando do que faz? Rafael, eu amo o que eu faço. Vocês sabem que eu me formei em Direito, sou advogada, me considero uma advogada que eu fui muito boa naquela questão de conseguir clientes, de fazer defesas, de ter compromisso ali com o meu cliente, realmente uma pessoa atuante, eu vivi a atuação da advocacia. Só que eu não era feliz dentro da minha profissão, porque dentro da advocacia é muito demorado determinadas coisas por conta realmente do sistema judiciário, né, que tem muitos processos, poucos profissionais ainda, e isso fez com que eu transitasse de carreira. E para eu transitar de carreira, eu vivi um processo de autoconhecimento. E dentro disso, eu me apaixonei pelo que eu faço hoje. Então, eu amo estar nas empresas, ver aquelas empresas darem certo, prosperar, poder pegar tudo que eu aprendi, porque eu tive muita dor também dentro dos meus negócios. Eu não tinha quem me orientasse, quem me desse um passo a passo. Então, assim, hoje, quando eu chego em uma empresa, eu tenho o compromisso e a responsabilidade de fazer com que aquela empresa se organize para ela dar certo, para ela lucrar, para que o dono daquele negócio ele possa ter tempo com seus filhos, para que ele possa ter o dinheiro para comprar uma pizza, para poder viajar, para poder proporcionar qualidade de vida para ele, para a esposa, ou para ela e para o marido, para os filhos, ter trabalhadores engajados. Então, assim, eu realmente amo o que eu faço. Eu queria saber se tem alguma fase das nossas vidas, assim, que em específico você mais gostou e por que você mais gostou? As fases de vocês foram muito boas. Eu lembro assim muito mesmo. Quando eu tive o Celso, meu Deus, assim, o Celso nasceu e eu fiquei muito feliz, apesar da minha pouca experiência, mas eu era aquela mãe que estava ali. O Celso era aquela criança tranquila, super amada. Depois veio o Luca também foi uma grande bênção. Então, assim, eu me lembro muito de vocês. Cada fase foi uma fase muito importante. Do Celso para o Luca, eu já estava vivendo essa transição. Quando eu tive o Celso, eu tinha uma outra mentalidade. Então, eu não tinha noção de algumas coisas. Entre o Celso e o Luca foi quando eu comecei a minha transição de autoconhecimento. Então, eu já melhorei como mãe, eu já me tornei mais presente, eu já aprendi mais sobre diálogo. Do
do Luca para o Rafael, eu já nem podia mais ter filhos. Eu tinha tido uma gravidez tubária, tinha perdido as trompas e quando descobriram, eu tive que fazer uma cirurgia. As 2 trompas elas foram tiradas e eu não podia mais ter filhos. Então, era o Celso e o Luca. Passei 5 anos sem tomar nenhum remédio contraceptivo, né, que é o anticoncepcional, que previne a mulher de engravidar. E, de repente, eu apareci grávida. E aí aquilo foi assim uma surpresa. E aí veio o Rafael. E quando veio o Rafael, eu já estava em uma outra fase da vida. Então, eu já fui aquela mãe mais presente, aquela mãe que já cuidou com mais intensidade. E depois do Rafael, que eu também achava que não ia mais ter filhos, surge a Maria Eduarda. E foi uma grande surpresa, porque realmente eu já imaginava que fosse vocês 3 e surgiu a Maria Eduarda. E veio aí essa princesa, né, a Prim da nossa vida. E foi muito interessante porque cada fase de vocês eu fui vivendo. Hoje eu vivo o Celso aí, que já está entrando um adulto, o Luca que está na fase da adolescência, o Rafael aí que está saindo da infância e indo para uma pré-adolescência, e a Maria Eduarda, que ainda é a caçula. Então, assim, eu acredito que eu participo muito das fases de vocês, mas eu acredito que vocês podem responder isso até melhor do que eu, como eu sou como mãe, né? Mamãe, como você consegue ser forte no negócio sem deixar de ser feminina? Sem deixar de ser o quê? Feminina. Feminina? Ah, isso é muito importante também. Nós, seres humanos, nós temos a energia masculina e a energia feminina. Isso, por mais que você seja homem ou mulher. E nós, mulheres, nós precisamos ter essa questão do se cuidar, do se amar, do zelar. Por isso que eu falo muito em autocuidado para a mulher. E também nós precisamos ter aquela força que é a energia masculina, que é o trabalho, é o ir para o campo, é o enfrentar a vida, as dificuldades. Então eu procuro muito ter esse lado, mas eu também busco trabalhar essa parte minha do ser feminina, fazendo massagem, cuidando do cabelo, tendo um momento ali de mulherzinha, sabe aquela coisa de ser mulherzinha, de se permitir receber e ser cuidada. Tipo, quando você era criança, você se imaginou sendo mãe e tipo, quando você imaginava ter 4 filhos ou não? Eu queria ter 5 filhos, 6, eu dizia assim. Eu falava, meu Deus, eu quero ter muitos filhos, porque como eu era filha única do meu pai e da minha mãe, eu sentia muita falta de ter um irmão e uma irmã. Eu sentia muita falta, então o que foi que aconteceu? Foi quando surgiu a Lanuse. A Lanuse, que é minha prima bem distante, um parentesco bem longe, foi que aconteceu. A mamãe meio que criou a Lanuse. A Lanuse morava lá em casa, estudava, porque eu queria ter uma irmã. E a mamãe não queria ter outro filho. Então, eu sentia vontade de ter uma irmã. Aí a Lanuse meio que veio para esse papel, mas ela tinha as irmãs dela, ela tinha a mãe dela, ela tinha a vida dela. Então, assim, eu nunca pensei em ter só um filho, porque eu achava que era muito bom ter um irmão com quem contar. E eu percebo que vocês são aquelas pessoas que se completam. Por exemplo, tu e o Luca, quando eram crianças, vocês não ficavam com necessidade de ir para casa de ninguém, porque vocês 2 brincavam, andavam junto. Hoje o Rafael e a Maria Eduarda, eles também são muito parceiros. E eu vejo que vocês, por mais que tenham diferenças de idade, vocês também são muito parceiros ali um do outro quando precisa. Então, assim, eu sempre quis ser mãe e sempre quis ter mais de um filho. Então, para mim, é a realização de um sonho. Eu lembro de uma época que a senhora meio que adotou uma garota, né? Que ficou com a gente por um tempo. Sobre isso, se você tivesse outro filho agora, você gostaria de ter outro filho ou não? Eita, Luca, eu lembro mesmo, né, que a gente começou a criar a irmã da Vanessa. Acho que era a Ingrid, né? A Ingrid. E aí a Ingrid foi morar na nossa casa, só que depois a mãe dela quis que ela quis ir, né? E claro que nós apoiamos também. E assim, hoje em dia eu sou muito completa com vocês. E já pensou? Eu grávida. Imagina, aparece outro filho. Outra menina. Outra acompanhando Duda. Só que eu não ia dividir
minhas roupas. Olha. Não, imagina, minha gente, eu com outro filho, imagina 5 filhos, eu fico pensando no investimento financeiro de tempo, ia ser recomeçar, né? Mamãe. Ainda bem que eu ia ter vocês para me ajudar. Mamãe. Não está nos meus planos, né? Mas se acontecer... Mamãe, Ah, não, eu botei um DIU agora, né? Então, Por causa do remédio, né? mamãe, qual era seu maior sonho de infância? eita, Maria Eduarda, eu tive muitos, assim, Fala 2. então vamos, foi importante a sua pergunta, porque na realidade vocês acreditam que eu não sonhava? Eu não sonhava. Como assim? Eu não tinha aquela coisa de imaginar, sonhar. Eu quero ser isso, né? Isso, eu era muito racional. Eu acredito que eu era tão ferida, às vezes, comigo mesmo, como eu disse, minha autoestima era baixa, que eu nem imaginava isso. Mas eu tinha vontade de dar certo na vida, eu tinha vontade de conseguir conquistar as coisas, de ser uma pessoa inteligente. Eu tinha essas vontades, esses sonhos, mas eu não tinha essa questão de ficar ali sonhando, imaginando, pensando. Seu sonho, tipo assim, seu sonho, que você quer ser. O sonho. Eu não tinha isso. Não A tinha. senhora tipo, acredita que eu Sou igual a senhora quando era criança. Eu sou muito racional com as coisas. Eu tenho colegas da minha idade, jogam bola, né? Todos querem ser jogador, a maioria, né? Todos não. Querem ser jogador, só que na minha cabeça eu já tenho que não tem mais como, né? Porque o tempo já chegou, pá. Só dava certo se já tivesse uma base no clube, alguma coisa assim. Então eu não imagino muita coisa, não. Eu só tenho vontade de vencer na vida também, igual a senhora. Mas é importante da senhora pra sonhar. mais. Mamãe, mas tipo assim, como você se formou em advocacia, você não tinha nenhum tipo sonho de ser advogada, tipo alguma coisa parecida? Eu não Como é que foi sabia. esse processo? Eu não sabia o que eu queria ser. Eu não sabia se eu queria ser. Eu tinha vontade de ser aeromoça. Eu ficava imaginando de ser aeromoça. Porque eu queria andar nos aviões e tudo. Então eu queria ser aeromoça. E depois, como eu falei pra vocês, eu queria ser professora também. Eu gostava muito de brincar de dar aula. Então eu tinha um quadro com giz, eu gostava de dar aula. E eu não me imaginava sendo advogada. Porém, o meu pai me incentivava muito a ir para a área do direito. E foi quando eu precisei fazer um curso, passar no vestibular. O que eu seria? Eu nunca gostei de medicina, porque eu sou fraca para ver essas questões de sangue, então não tenho muito essas habilidades, né? Minha mãe, ela não gosta de ver sangue. Aí eu não pensava em ser médica. Eu fiz o meu primeiro vestibular que eu me inscrevi, mas eu não cursei, eu passei, não cursei, foi marketing e depois arquitetura. Eu ainda pensei nessas duas possibilidades. Porém, eu passei em direito também e eu decidi seguir a carreira do direito. E aí eu pensava em, será que eu vou fazer concurso? Será que eu vou conseguir advogar? Se eu vou conseguir ter clientes? Então, assim, eu me limitava muito. Eu acho que essa parte da vida de escolher, assim, o curso é muito difícil. Eu tô nessa parte, né, de escolher, eu não consigo saber o que eu quero, o que eu não quero. Eu sou igual você. Eu quero ser muitas coisas. Eu quero ser veterinária, eu queria ser médica. Eu queria ser um monte de coisa. Só que agora mesmo, eu quero ser veterinária. Só que eu não sei ainda. Porque questão de animal... Tá cedo ainda, Duda. Bem, não. Tá cedo ainda. Ainda tem tempo pra agora escolher. então, Tem pergunta tempo pra você. pra me escolher. Mamãe, o que você gostaria que nunca esquecêssemos sobre a vida? É importante você entender que a vida, ela é, por mais difícil que ela seja, porque a vida ela não é fácil. A vida ela não para por causa dos seus problemas. A vida ela é duríssima. As pessoas, o mundo que está aí fora, eles não querem saber se você está doente, se você está passando por problema. O mundo ele não vai parar. A vida ela não para alisar a sua cabeça. A vida aí fora, você tem que estar preparado. Então, vocês sempre devem buscar ter reservas. Reservas emocionais, reservas financeiras,
reserva de saúde, por isso que tem que cuidar da alimentação, tem que fazer atividade física, por isso que tem que ser comprometido, por isso que tem que buscar excelência, porque a vida aí fora, ela não passa a mão na cabeça. Por isso que é importante ter honra, dignidade, é importante ter compromisso, é importante ter zelo pelo nome. Tudo isso é algo que vocês jamais podem abrir mão. Qual foi a maior lição que a maternidade te ensinou sobre o amor? É um amor que a gente não consegue mensurar. Ser mãe é um amor muito grande. Só quem é mãe é que entende. Então, assim, a Maria Eduarda, até antes de iniciar, ela perguntou assim, qual filho, qual foi a pergunta que fez? Qual filho? Qual o seu filho favorito? E não existe isso. Cada um de vocês tem um espaço, cada um de vocês eu tenho um amor único, cada um de vocês é realmente, assim, indispensável na minha vida. Mamãe, tipo assim, qual foi a fase mais fácil? O do Rafael, do Luca ou do Celso? Foi mais fácil de cuidar? A mais fácil de cuidar, Maria Eduarda, eu acho que foi a tua. Uhum. Porque eu já vim bem pronta, né? Então, assim, já foi mais tranquilo. Eu já vim com menos erros. Tanto que se eu tivesse uma outra filha hoje, ou um outro filho, seria mais fácil de cuidar. Porque na época do Celso, eu tinha o quê? 21 anos de idade. E aí, depois teve a época do Luca, veio o Rafael. E eu acredito que a fase que foi mais tranquila foi quando veio você. Eu, como mãe, eu já tinha mais experiência. Não é que não tiveram dificuldades. Como mãe, eu tive mais experiências. Mas em cada fase de vocês, eu passei por dificuldades, por tribulações. Então, assim, como mãe, a fase mais tranquila foi a sua, porque eu já tinha experiência. Mãe, eu quero saber de uma coisa. Com quantos anos você teve o Luca, o Celso, o Rafael e eu? Eita, Maria Eduarda, o Celso é de 2007. Então, eu sou de 84. Bora fazer conta. 21 anos, né? 23. 21. Não, 21. 23 foi eu. 84 mais 16, 2000. Uau. 16 mais 7, 23. Uau. Ah, então o meu foi 25. Não, eu tinha 23. Calma. Não, mas Bora calcular. Vamos Não. usar a calculadora. Luca, mas Agora como minha foi festa seu aniversário? Você foi tinha de 22. 1984 menos 2007. É 23. 23 anos. Aí o eu Lucas- sou Só que, 25. só que o meu, você foi antes. Meu aniversário é antes do seu, então foi 22. Aí o Luca, 25, é o Rafael. 30. Não, o Luca foi Eu? 26, que ele já, 32. já era mais velho. Você me teve com 32? Tu é de 2017, diminui aí. 32. 32. 32? Não, Mamãe, o agora Rafael é outra 2014. Sim. Não, O Rafael 33. nasceu no ano da Copa. Agora O mais Brasil uma tomando pergunta. 7-1. Foi. Sobre o que a Maria Eduarda falou, qual foi o filho mais fácil de cuidar, mais tranquilo? Oxe, Não, a Maria Eduarda foi a que deu mais trabalho, minha filha. A Maria Eduarda trocava a noite pelo dia. Não, mais tranquilo, não sei não. Vocês todos aí foram... Mas difícil boa. de cuidar foi eu, né? Minha amiga, você foi babado. Eu lembro de um dia que a gente tava voltando pra casa da igreja. Tava eu, o Celso, a Duda, o Rafa e a Lúcia, que trabalhava lá em casa pra cuidar da Duda. Duda atrás do carro chorando muito, pô. Chorando, não, que era mamãe. E só a mamãe tava dirigindo, não tinha mais ninguém pra dirigir. Que era mamãe, que era mamãe. Aí não dava, né, porque ela tava dirigindo. No meio da ponte, a mamãe parou, pegar a Maria Eduarda, acalmar a Maria Eduarda. Aí continuou dirigindo com a Maria Eduarda no colo. Cara, foi louco com aqueles... Tu é doido, chorou muito, pô. E eu não entendi até hoje o porquê. Não entendi. É porque criança é assim. Bebê, todo mundo quer a mãe. Ninguém quer saber de irmão, não. Tu acha que tu ainda é uma bebê? Criança? Não, porque ela falou que isso é muito infantil pro 4º ano. Tá muito Maria, evoluída, Eu tu, né? falei isso com eles. Você, Mas eu ainda me sinto como criança. Tá você gostaria de voltar pra infância? Pra Não. sua infância? Não gostaria? Não, já passou. Não, mas tipo, sabe? Eu Pra gostaria mudar de o voltar Não. um tempo. Não, pra mudar não, pra aproveitar de novo. Eu gostaria de voltar pra
Lá, meu terceiro ano do bar. Não, eu não penso nem em voltar. Eu não penso nessa fase de colégio, tô fora. Passou. Não, colégio. Não. Vou ser sincero, eu não gosto de colégio. Nem Mas eu eu. gosto do que acontece no colégio, é muito legal. É. eu Os gosto dos amigos, meus amigos. a Não, mas- diversão, muito bom. Recreio. Já passou. Nossa, muito bom. São memórias que já aconteceram, é daqui pra frente. Agora já estamos quase terminando aqui o podcast. E eu tenho algumas perguntas aqui, um bate-bola pra fazer com a mamãe. Vou começar aqui agora. Quem dos 4 você tinha mais ciúmes ou que é mais ciumento? Nenhum. Eu detesto esse negócio de ciúmes. Então eu sempre trabalhei isso lá em casa de uma forma que vocês nem têm isso também. Eu acho que não. E qual que você acha que tem uma personalidade mais parecida com você e qual que tem a personalidade mais diferente? Acho que eu. Não, personalidade. O Celso tem muita coisa minha, o Luca também, o Rafael e a Maria Eduarda, todos vocês. Agora eu Mas quem quero... você Eu acho que a acha? Eduarda tem a personalidade mais parecida com meu pai. Não, A Maria Eduarda tem a personalidade parecida com o pai dela. a boca da minha mãe. Personalidade, não é característica física. O Celso me lembra muito por conta dessa resistência dele. Eu era muito assim, e eu te dou um conselho, larga essa resistência, porque eu me arrependo, é um ponto que eu me arrependo, viu? Por exemplo, até pra mostrar aqui, o Celso tava um pouco sem querer vir, ele veio e foi um dos que mais gostou aqui, se desenrolou total. Verdade. Queria até abrir um podcast, ele falou aqui. Queria abrir um podcast. Aí ele vai finalizar Agora, aí. você tem que escolher só um dos 4. É Quem te faz difícil. mais rir? Minha gente, eita, que me faz mais ir. A Maria Eduarda, será? O Rafael, o Lucas, Só o Celso. só um. Não, é Só pode escolher difícil. Minha gente, a Maria Eduarda, ela é muito engraçada, né? Então é a Maria Eduarda. Uma frase que você nota que a gente repete muito de você? Que a gente pegou alguma frase sua e repete muito assim ao decorrer do dia. Eita. Qual é essa Isso frase? não é uma frase. Como é? Como é, Rafael? Rapaz. É? Você não acha que é? Não, eu nunca tinha percebido, não. É chique. Qual é a frase? Vocês sabem alguma? Sei lá. Mamãe, Só Pix, Pix. Todo dia é um Pix. É esse aqui. Toda hora. É o Lucas. Não. Manda o Pix Calma. pro Uber pra almoçar. Eita, Pix toda hora, esse Calma. aí. Qual foi a maior bagunça que a gente já fez? Cada um já fez. A maior bagunça. bagunça como assim? Bagunça de Mas bagunçar. uma bagunça. Tipo, não sei. Não, a bagunça que tu fez final de semana lá em casa, semana passada. Olha, Lucas. Lá, foi É pra. verdade, foi bagunça demais que tu fez lá com Brau, teus quase- amigos. Teve bagunças piores, eu tenho certeza. Bagunças quando a gente era pequeno. Que a gente aprontava. Pronto. Ah, também. É aí. Essa é boa, essa é É boa. você estudinho. Não lembro nenhuma. Não, quem mais fazia? Não, tudo igual. E fisicamente, quem parece mais com você? Eu. Vai. Rafael. O Rafael. Conta aqui. Eu já peguei a foto de quando a mamãe era pequena, colocou do meu lado, parecia eu. É, pior que é o Rafael. Então pronto. E agora a última. Vale a pena todo o caminho, a jornada, o trajeto e as suas escolhas? Vale sim, vale a pena. Vale muito a pena. Graças a Deus eu tenho vocês, nós temos uma família estruturada. Eu considero vocês filhos equilibrados, filhos sensatos. Vocês são, assim, umas bênçãos, de verdade. Eu falo muito que eu sou muito abençoada por tê-los, que vocês permaneçam sendo essas pessoas com essas características que são muito valiosas, que são pessoas de um coração muito bom, pessoas que são organizadas. Eu vejo em vocês organização financeira, eu vejo em vocês equilíbrio, eu vejo em vocês dedicação. Então, tudo isso vocês têm, vale muito a pena. Eu queria saber se tem algum conselho que a senhora possa passar pra gente que você gostaria de ter escutado quando você era criança, quando era da nossa idade. Tenha zelo pelo dinheiro, organize sua vida financeira da forma que você não seja refém dele. Você precisa valorizar, você precisa realmente ter zelo pelas coisas que você tem, decidir com o que vai gastar, não pensar só no hoje, pensar no futuro, ter planejamento,
ter uma organização de vida mesmo, de saber, peraí, hoje eu estou aqui, o que eu tenho que fazer hoje, como é que vai ser minha vida daqui a 10 anos, o que eu posso começar a planejar. Claro que existem intercorrências e existem situações que fogem do nosso controle, mas isso é exceção. Então, o que eu digo para vocês, o conselho, é que vocês zelem pelo nome de vocês. Até a gente estava conversando no carro, tenha muito cuidado ao emprestar seu nome para as pessoas. Muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas e essas pessoas elas podem nos colocar em problemas. Então, tem uma frase que uma vez eu li na internet que diz assim: o idiota procura problema, o inteligente resolve problema e o sábio, ele foge de problema. Então, não procurem problemas que não façam sentido para vocês. Então, assim, tenham muito zelo pelo nome de vocês. Nada de ficar emprestando conta para as pessoas, nome, nada disso. É um conselho que eu poderia dar para vocês. E, claro, sempre tenha respeito e empatia pelas pessoas. Tratar as pessoas bem, com a educação. Entender que cada pessoa tem uma história, tem uma dor, que por trás de cada pessoa existe algo. Então, vocês precisam sempre olhar para o outro e ver Jesus ali naquela pessoa. Então, assim, sempre lembrem disso. Humildade, 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 humildade. Às vezes é melhor ser humilde do que ter razão. Às vezes você vai ter que calar para poder deixar que Deus vai resolver determinada coisa, do que bater de frente, do que buscar mostrar a sua verdade. Tem coisas que é melhor ter a humildade. Então, humildade é um ponto muito importante. E vamos ficar por aqui no Vem Cá Podcast. Eu gostei muito de bater o papo aqui com todos meus irmãos e minha mãe. Sigam ela nas redes sociais e por hoje é só.